Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar o canal, é importante esse joinha para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que é a continuação do Sermão da Montanha. Guardai, é o sermão que Cristo está falando, explicando a respeito da sua aliança, da sua nova lei, de como o povo israelita, o povo de Judá e todos os outros que estão escutando Cristo falar, para mudar o seu novo proceder, né? Através da sua nova lei, da sua nova aliança que ele vai introduzir, e Cristo está preparando esse povo para essas coisas. Por isso que Deus enviou Cristo para esse povo, porque eles não estão seguindo mais a lei de Moisés, não estão seguindo mais a Cristo, mas estão seguindo ao templo dos ídolos, né? E Cristo veio aqui para mudar, tentar mudar o pensamento desse povo, né? Para Cristo mostrar o poder de Deus novamente, porque Deus já mostrou o seu poder incessantemente para esse povo aí, eles não deram nada de ouvido para Deus. Então Deus envia Cristo para mostrar o seu poder, mostrar a sua nova aliança, a sua nova lei, seus novos mandamentos, para ver se eles voltam para Deus novamente. Então Cristo está dizendo aqui no Sermão da Montanha: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles, né? Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está no céu, porque estão dando esmola para todo mundo ver, para se engrandecer, né? Eles dão e dizem: eu estou ajudando, né? Cristo não quer que seja dessa forma. É para dar com a mão para que a outra não veja, né? Se você dá com a direita, não deixe que a esquerda veja. Se a esquerda der, não deixe que a direita veja. E assim sucessivamente, que é para ninguém se exaltar a si mesmo, né? Então vamos ler. Quando, pois, deres esmola, né? Porque nesse tempo aqui os homens, para ser vistos, eles estão dando para serem vistos, né? Estou dando, estou ajudando, está se mostrando quando está ajudando o próximo. O que é que Cristo quer que faça? Né? Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, né? Porque nesse tempo aí eles fazem essas coisas, ajuda ao seu próximo e fica falando: eu ajudo, não, eu ajudo, eu dou de comer, eu visto, né? E faz que todo mundo veja o que ele está fazendo, para que o povo, não, fulano é um homem de Deus, fulano é muito bom, para glorificar ele. Mas Cristo está dizendo que não é dessa forma, né? Não é para ser dessa forma. Quando deres esmola, não façais tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e na rua, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, né? Porque Deus não se agrada disso, né? Ele vai ser julgado por esse motivo. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Então, se você ajuda alguém, se você dá uma esmola a alguém, não fique dizendo: eu ajudei a fulano, falando para os outros, não, porque, né? Dizendo: eu ajudo fulano, eu dou de comer, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é dessa forma, né? Deus não se agrada. Fique na sua, escondido, se puder dar escondido, melhor ainda, né? Para que ninguém veja que você está ajudando. Porque Deus
Quem precisa ver não é o povo da rua. Que precisa ver que você ajuda alguém, que você, né, faz coisas boas. Não é para o povo da rua que você deve mostrar, né? Porque Deus está vendo tudo que você faz, né? Deus está vendo todos os seus atos. Boa obra, mais obras. Então, Cristo está dizendo que não dê. Se você for dar com a mão direita, não deixe que a esquerda veja. Se for dar com a esquerda, não deixe que a direita veja. Principalmente o povo da rua. Se você puder ajudar sem que ninguém veja, melhor ainda, né? Porque só basta Deus ver a sua boa obra, né? Para que as tuas molas seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, se você faz essas coisas escondido do povo da terra, Deus vai recompensar e todo o povo de fora vai ver a sua recompensa. E eles não vão saber por que você está tendo aquela recompensa de Deus, né? Ele não vai saber. Porque você está fazendo secretamente, só entre você e Deus. Você não está fazendo para obter glória, né? Não. Para ser exaltado, não. Pelo povo. Basta você ser glorificado por Deus, né? Para ser exaltado por Deus. Simplesmente só isso, né? E quando... Vê só o que é que Cristo está falando, né? E no sermão, isso é no sermão da montanha, está todo mundo lá reunido. Isso é o conselho de Cristo para o povo hoje, né? Para o povo da época aí, né? E segue para hoje, porque essa é a doutrina de Cristo, né? E quando orares, não sejais como os hipócritas. Porque nesse tempo aí que Cristo está mostrando essa verdade para ele, tem muitos templos dos ídolos, né? Muito templo aí pregando, muitos pastores já pregando mentira. Nessa época aí, já tem muitos pastores pregando mentira, contrária ao mandamento de Deus, né? E eles ficam nas esquinas orando para que o povo veja, olha, fulano é um homem santo, olha para ali, ele está orando por nós, né? Nas portas abre as portas da igreja dele para que todo mundo veja ele orando, né? Vai dizer, fulano, né? Fulano sabe orar bem, ó, fulano tá assim, tá vendo? Fulano é um homem que é para o povo exaltar ele. Mas o que é que Cristo está dizendo a esse respeito? E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. É o que mais tem nos dias de hoje. É o que mais tem nos dias de hoje. Até na televisão, no rádio, você ouve o povo orando lá para que todo mundo veja, né? Que para dizer assim, ó, ali, olha que homem ali, aquele homem está orando para a gente, é um homem de Deus, não sabe nada, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Mas qual é o conselho que Cristo dá para uma oração nos dias de hoje? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, né? No teu quarto, aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, se você, por exemplo,
está orando, você está doente, mas você está orando em secreto a Deus, né? De repente você está curado, você está bom, que é a recompensa que Deus vai dar a você, a sua cura, né? E aquele que está do lado de fora, como está falando aqui, a recompensa será publicamente. O povo de fora é quem vai ver. Oxê, fulano já está bom, já curou-se. Mas ninguém sabe o que foi que ele fez. Ele entrou lá no seu quarto, em secreto, pediu a Deus a sua cura, né? Sua libertação. E Deus mandou a sua cura, sua libertação, publicamente. Porque aquele que sabia que você estava doente e de repente você aparece curado, publicamente, você vai ver publicamente que aquela pessoa foi curada por Deus, mas porque ele orou secretamente, não como os hipócritas, né? Que fica nas esquinas da rua orando, que abre a porta das igrejas, escancara, e tá lá ele orando para que todo mundo veja, ó, eu sou o pastor e tô orando aqui para... Deus não quer isso, né? E orando, tem outro conselho, né? Porque não tem igreja nos dias de hoje que fazem muito isso. Inclusive, a igreja da legião do mal, da legião de Satanás, que faz muito essas coisas. As igrejas dos santos de hoje, né? Dos ídolos de Satanás, né? O que é que eles fazem? E qual é o recado para vocês? Dessas igrejas dos ídolos, dos santos, que tem aí pelas cidades. Que é que Deus, que recado Cristo manda para vocês? Né? Vamos ler. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque os gentios da época são esse povo que estão naqueles templos dos ídolos, né? Dos deuses, né? E ele repete muito as suas orações, né? E orando não usei de vã repetição. Então é vã a repetição que esse povo usa, que pensa que por muito falarem serão ouvidos, né? Porque ele fica lá no texto. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, de novo. Santa Maria, Mãe de Deus, repete de novo. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, Mãe de Deus. Faz lá isso não sei quantas vezes. Então, o que é que Cristo está dizendo para essas pessoas que fazem? São oração vã. Não tem proveito algum, né? Porque por muito falar não serão ouvidos. É isso que de Cristo está falando para vocês que fazem essas coisas, né? Não vos assemelheis, pois, a eles. Cristo está dizendo que não vamos junto com esse povo que faça essa coisa, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai Deus sabe o que vos é necessário antes de vos-lo perdide. Então, mesmo antes de você abrir a boca para orar, mesmo em você pensar em orar, Deus já sabe o que você vai pedir a Ele, o que você vai suplicar, Deus já sabe. Você fala por falar, né? Porque você quer clamar a Deus, você quer pedir. Mas mesmo antes que você abra a boca, Deus já sabe o que é que você vai pedir, o que você vai falar. Deus já sabe, né? Portanto, vós, Cristo está dizendo, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que vontade é essa? Obedecer a doutrina de Cristo, obedecer os mandamentos de Cristo, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus dá o nosso pão
todo dia. Então devemos fazer o quê? Agradecer a Deus pelo nosso pão. Perdoa-nos as nossas dívidas para com Deus. Que dívidas são essas? Os pecados que nós cometemos, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Aqueles que nós, se pegamos de eles emprestado, pague, porque você pegou emprestado, não foi dado. Se você pecou contra essa pessoa, peça perdão. É esse, né, o pagamento. Perdão. Perdoe o seu inimigo. Perdoe o seu irmão, seu vizinho, seu próximo, mesmo ele fazendo mal a você. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque Deus, e não nos conduza à tentação. Será que Deus conduz a pessoa para ser tentado? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Né? Então você tem que perdoar o seu inimigo, seu irmão, seu vizinho, sua família, seu próximo, mesmo que eles estejam fazendo mal a você. Se porém, vejam só, se porém não perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, para que Deus perdoe um cristão, primeiro ele tem que perdoar as ofensas daquela pessoa que está ofendendo. Um irmão, um vizinho, um inimigo está ofendendo a você, perdoe ele. Perdoe, porque senão Deus não vai perdoar você. Né? E quando jejuar, quando fizer jejum, seu sermão da montanha que Cristo está falando para o povo, né? Porque nessa época o povo não estava, era olho por olho, não tinha perdão não. Nesse tempo aí onde Cristo está agora, nesse sermão aí, é olho por olho, dentro por dentro, não tinha perdão. E Cristo está dizendo, perdoe seu inimigo. E quando, porque também esse povo fazia jejum nessa época, né? Ele agora vai falar a respeito do jejum, né? E quando jejuarde, não vos mostrei contristado como os hipócritas. Nas igrejas de hoje, o pastor é quem indica o jejum. Não tem nada de correto nisso. Olha, minha gente. Irmão, vamos fazer um jejum tal dia. Não é dessa forma. Não serve. É um jejum falsificado. Não serve, porque é uma pessoa que está pedindo para que você jejum. Não é desse. O jejum é pela sua intenção, pelo seu querer, pelo seu pecado. Né? O jejum deve acontecer dessa forma. Contristado como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Né? Deus não quer. Cristo está dizendo, eles desfalecem o rosto, né? Fica desfigurado para o povo dizer, ó, fulano, olha para ficar a cara de fulano como está abatida, ele está fazendo jejum. Né? Que é para o povo ver que ele está fazendo jejum. O que é que Cristo vai dizer? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então não adianta você fazer jejum para que outras pessoas vejam que você está jejuando. Deus não quer isso. Como os
falsos pastores de hoje inventam. Ai, gente, irmão, semana que vem nós vamos fazer 3 dias, 7 dias de jejum na igreja. A gente vai para o monte e vai jejuar. Que conversa é essa, rapaz? Isso não existe. Aqui Deus está dizendo que o povo, os hipócritas, né, porque se desfiguram, né, o rosto, para que os homens vejam, né, para que os homens pareçam que jejuam. Ela está jejuando. Em verdade. Mas o que Cristo fala a respeito do jejum? Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, né? Tá falando nesse tempo de ungir a cabeça aqui e lavar o rosto, porque nesse tempo eles estão na lei de Moisés. Mas a unção de hoje é a palavra de Deus. Mas como eles estão aqui na lei de Moisés, Deus Cristo está dizendo: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas o teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Né? Falando para esse povo aí, né? Nos dias de hoje, para jejuar, você vai ler a palavra endereçada ao seu jejum, né? Vai ler, a unção de hoje é a palavra de Deus, não é o óleo dessa época aí, o azeite. Povo insensato de hoje ainda usa esse negócio de azeite, para dizer que é a unção. Nos dias de hoje não existe isso, né? A unção hoje é a palavra de Deus. Então, se você vai fazer um jejum a respeito de alguma coisa, né? Veja a palavra de Deus, ore, se reconcilie com os seus inimigos, peça perdão, né? Pague a quem deve, né? Primeiro, se pecou contra alguém, peça perdão, e etc, etc, para poder jejuar, né? Vamos seguir. O tesouro no céu, esse é o versículo 19 de Mateus, capítulo 6, né? Capítulo 6 de Mateus, versículo 19 diz: o tesouro no céu, o olho puro, os 2 senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida, né? Vamos ler. Não ajunteis tesouros na terra. Cristo está dizendo que não adianta você ajuntar tesouro aqui na terra, guardar dinheiro em banco, ter seu belo carro, seu bela mansão, que isso não vai servir de nada. Porque você vai morrer e não vai levar nada. Se você se gloria nessas coisas, é perca de tempo, né? Então está dizendo aqui: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam,
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, né? Porque tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Se uma pessoa muito rica, né, tem seu carro muito caríssimo, muito dinheiro guardado no banco, muito ouro, muita terra, mansões, né, mas não está nem assim um grãozinho de açúcar para Deus. Se uma pessoa chega na sua porta com fome pedindo um prato de comida, ele solta os cachorros em cima. É a misericórdia de Deus para com essa pessoa. O lago fogo, não tem outra saída. Mas se ele viesse arrepender antes e doar tudo que tem para os pobres, aí sim. Ele está tirando o tesouro do mundo para o tesouro da salvação eterna, né? É isso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas, né? Quão grande será tal treva. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há um de odiar, ou um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Está falando aqui porque ele está falando de Mamon, porque é um deus, um ídolo da época aí, né? Por isso que Cristo está falando dessa forma, a Deus e a Mamon, porque é um deus, um ídolo da época aí, né? É mesmo que ele dizer, não poder servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, não pode. Tem que servir ou a Deus só ou ao diabo só. Ele está dizendo aqui, desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, porque nessa época aí é um deus deles aí, né? Aí em Jerusalém é um deus desse povo, um deus, né? É um deus, né? Nos dias de hoje não chama Mamon, pode se chamar Santo Antônio, Santo não sei de que, santo de que, porque os dias de hoje, os ídolos hoje tem nome, né? Nome de santo, né? É diferente. Mas Cristo está falando para esse povo, né? Dessa forma, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Tudo são pó, né? Olhai para as aves do céu, que nem sameiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que eles? Perguntou, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, né? Não pode, né? Está perguntando.
E quanto ao vestiário, porque andais solícitos, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, né? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Está falando para o povo aí, né? Para o povo em Jerusalém, para o povo israelita, para o povo de Judá, que para quem ele veio pregar, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Né? Perguntou. Nos vestirá muito mais, homem de pouca, mais vós, homens de pouca fé, muito mais a vós, homem de pouca fé? Porque está chamando ele de pouca fé? Porque eles não querem mais saberem de Deus, tão rebelde. Cristo está falando para eles, não sei, eles não vão aceitar Cristo e etc, né? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestimos. Deus está dizendo que não se preocupe com isso não, com beber, porque Deus está dando de tudo para esse povo. Não adianta eles se preocupar se eles estiverem em Deus. É isso que Cristo quer dizer. Que se estiverem em Deus, tanto eles como nós, não devemos nos preocupar, porque Deus vai dar, né? Deus vai fazer com que tenha comida, tenha bebida, tenha vestido, tudo isso. Para que se preocupar? Né? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Não é isso? Não é verdade? Deus sabe que todo mundo precisa de comer, precisa de beber, precisa de vestir, precisa de morar. Deus sabe de tudo isso. Mas como é que Deus pode dar a você abundantemente? Se você seguir a doutrina de Cristo, isso é nos dias de hoje. Se você seguir o mandamento de Cristo, né? Se você fizer o bem, se você perdoar, né? Aí sim, Deus vai te favorecer. Mas se você é apartado de Cristo, se vocês, esse povo para quem Cristo está falando para ele agora nesse momento, são apartados de Deus, como é que eles vão receber essas bênçãos? Não vai. Vai sofrer, vai passar fome, vai ficar nu, vai ficar com sede, porque Deus mesmo tira a chuva aí, seca os frutos. Deus faz isso aí, nesse tempo, para esse povo, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus. Por que Cristo está falando essas coisas? Porque eles estão buscando os ídolos e estão sofrendo, como eu li lá em Zacarias, né? Que planta, logo no início de Zacarias, eles plantam, mas a colheita é pouca. A chuva vem, mas é pouca, não dá para matar a sede dele. Ele vai comer, mas não se farta porque não teve lavoura, né? Tudo isso acontece com esse povo aí. E é a mesma coisa que Cristo está falando aqui para eles. Mesma coisita. Por quê? Porque se ele estiver com Deus, vai ter abundância. Se nós estamos com Deus também no tempo de hoje, Deus vai dar a abundância para nós também. Mas se estamos fora da legião de Deus e seguindo a legião de Satanás, o que é que vai acontecer? Sofrimento, fome, peste, doença, como está acontecendo nos dias de hoje, né?
Se o povo de Deus também sofre com essas doenças, porque algum castigo ele mereceu também, né? E assim sucessivamente, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é isso? Se você está em Deus, você vai ter comida, você vai ter morada, você vai ter vestido, você vai ter bebida. Não bebida alcoólica, né? Bebida, água, suco. Tudo isso vocês vão ter. Está falando para esse povo aí dessa época. Os israelitas, os judeus, que foi para quem Cristo veio, para esse povo. Por isso que Cristo está aí na montanha dizendo isso aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus, que eles não estão buscando o reino de Deus. Eles estão buscando o reino dos ídolos, as igrejas dos ídolos, os falsos pastores, os falsos pregadores, estão acreditando no homem, não em Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho, para que ele mostrasse uma nova verdade para esse povo, para ver se eles se convertem a Deus novamente, porque eles estão apartados. E vão continuar, vão continuar apartados, porque eles não vão querer saber do que Cristo veio fazer, não querem. Só que Cristo, né, com seus apóstolos, vai deixar sempre a sua doutrina, vai deixar seus ensinamentos para aquele que quiser a vida eterna, né? Se alguém quiser a vida eterna, vai seguir o verdadeiro pastor, o verdadeiro apóstolo, né, o verdadeiro professor, vai seguir a verdadeira igreja que ele mesmo adquiriu com seu próprio sangue, vai abandonar a igreja dos ídolos, vai abandonar as falsas igrejas, os falsos pastores, para poder buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas sejam acrescentadas. Nesse tempo aí agora, né? Eles abandonem o que eles estão fazendo, e o povo de hoje também, né? Para que essas coisas se acrescentem: comida, bebida e salvação. Não vos, ele aqui está dizendo, não vos inquieteis, não fiquem quietos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Seguindo, capítulo 7, né? 7 de Mateus. Ainda continua o sermão da montanha. Continuação do sermão da montanha, né? Vamos ler. Que diz: juízo temerário às coisas santas, não deis aos cães. Não dê coisa santa aos cães. Perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas, devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. É o que ele está dizendo agora para esse povo que abandonaram a lei de Moisés e os seus mandamentos. Então vamos ler Mateus 7. Está dizendo para eles, Cristo está dizendo a eles no sermão da montanha, introduzindo o seu novo mandamento, a sua nova aliança. Que é aquele: não julgueis para que não sejais julgados. Então, porque com juízo que julgarde, sereis julgado. Porque Cristo está falando isso para esse povo. Porque antigamente os juízes de Deus, da lei de Moisés, julgavam corretamente, né? O seu povo, as suas tribos julgavam corretamente.
Mas depois que esse povo abandonou a lei de Moisés, abandonou os mandamentos da lei que Deus deu para esse povo israelita, o povo de Judá e as outras tribos, eles estão julgando erroneamente, né? Eles estão julgando o certo pelo errado. Por isso que Cristo está falando aqui: não julguei para que não seja julgado, que não julguei para ser julgado. O povo hoje pensa que é a pessoa julgar uma pessoa. Não é isso, minha gente. De Cristo está falando para esse povo, presta atenção que é. Porque o juízo com que julgarde, serei julgado. Por exemplo, se uma pessoa está certa, entraram em contenda um com o outro e vai ao juízo. Um está certo e o outro está errado, certo? É isso que esse povo aqui estão fazendo. Por isso que Deus está dizendo: não julguei para não ser julgado. E se julga com que julgarde, serei julgado. Se ele julgar errado, ele vai ser julgado e condenado também. Se ele julgar certo, ele vai ser julgado como certo também. É isso que esse povo está fazendo aqui, o povo que era de Deus, e por isso que Cristo está falando isso para esse povo, né? Então está dizendo, a semelhança aqui é o seguinte: é que esse povo israelita, o povo de Judá e todos os outros, quando está julgando uma pessoa, ele está julgando